E aí, pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Estamos aqui iniciando, né, a revisão parte 2 aí para os alunos do professor Cláudio, tá? Então, já adianto aí que essa revisão aqui ela vai ser sobre os alunos da matéria aí do professor Cláudio, beleza? Então, alunos da professora Aline que estão vendo esse vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha, mas pule pro próximo que isso não vai cair na sua AV1, tá? Tanto que eu fiz questão de colocar aqui, né, as informações importantes, como a gente já mencionou lá na parte 1, né, da revisão, quando a gente falou das estabilidades, dia da prova, dia 18, prova dia 20, né, a segunda chamada. E aqui os conteúdos, tá, pessoal? Tanto os slides, né, conteúdo do professor Cláudio, estabilidades, FGTS, proteção do trabalho da mulher. Você clica aqui, ó, e você vai ser redirecionado para todos esses GEDs, tá bom? Tá certo? Show? Tranquilo? Então, aqui a gente vai fazer questões de FGTS e de proteção ao trabalho da mulher, tá? Estabilidades, a gente fez questões na outra parte da revisão que está postada aqui no canal no YouTube, tá? O vídeo anterior a esse, tá bom? No último vídeo, tá? Se eu não me engano, são 8 questões IANS, tá? Tentei dividir ali mais ou menos os assuntos, tanto de FGTS quanto de proteção ao trabalho da mulher, beleza? Então, primeira questão, ela começa assim: Lindalva trabalha na sede de uma estatal brasileira que fica em São Paulo. Seu contrato vigora há 12 anos e, em razão de sua capacidade e experiência, Lindalva foi designada para trabalhar em uma nova filial do empregador que está sendo instalada em Nova York, o que foi imediatamente aceito. Em relação à situação retratada e ao FGTS, à luz do entendimento consolidado do TST, a assinale a afirmativa correta. Tem A. Lindalva terá direito ao depósito do FGTS enquanto estiver trabalhando nos Estados Unidos, que deverá continuar sendo depositado na sua conta vinculada no Brasil. Item B. Usando-se a teoria atomista, chega-se à conclusão de que Lindalva terá direito a metade do FGTS, que será depositado na sua conta vinculada. C. Uma vez que na legislação dos Estados Unidos não há previsão de FGTS, Lindalva não terá esse direito assegurado. Item D. Para que Lindalva tenha direito ao FGTS, deverá assinar documento próprio para tal fim, devidamente traduzido. E aí, gente, qual item que vocês acham correto, tá? Peço que você pause agora e aí, quando você tirar o pause, a gente já vai mostrar o resultado. E aí, marcou? Qual item que você acha correto? E o item correto dessa questão, pessoal, é o item A, tá certo? Linda Alva tem direito sim ao depósito do FGTS enquanto estiver trabalhando nos Estados Unidos, tá bom, pessoal? Esse depósito ele deverá continuar sendo depositado na sua conta vinculada aqui, conta vinculada lá na Caixa Econômica Federal, né? O agente operador do FGTS continua sendo necessário fazer o depósito do valor do FGTS. Lembrando, né? FGTS é um depósito mensal, né, de 8% equivalente, tá? 8% à sua remuneração, tá bom? Remuneração é a totalidade dos seus ganhos, tá? Não é um desconto, beleza? É o seu empregador que vai depositar 8%, tá? Tem um caso específico que é em relação aos aprendizes, né, que a alíquota será reduzida, tá? Para 2%, mas regra geral 8%, tá? Depositado na conta vinculada, beleza? Não é um desconto. O empregador vai depositar 8% da sua remuneração nessa conta vinculada, tá? E aí, trazendo aqui para vocês também as fundamentações, tá? Sempre quando falar assim, à luz do entendimento consolidado, conforme o entendimento do TST, a questão já tá nos dizendo que tem alguma súmula, tem algum OJ, tem alguma coisa do TST que vai nos auxiliar nessa questão. Aqui nós temos a lei, tá? A lei 7.064 de 82, que vai falar sobre isso, ó. A empresa é responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independente da observância da legislação no local, a execução dos serviços
os direitos previstos nessa lei, a aplicação da legislação trabalhista e tudo mais. E aí tem no parágrafo único, ó, respeitadas as disposições especiais desta lei, aplicar-se a legislação brasileira sobre Previdência Social, FGTS e Programa de Integração PIS/PASEP, tá? E aí a gente tem outra fundamentação aqui, OJ 232, tá? Da SDI 1 do TST, diz assim: FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas ao empregado em virtude de prestação de serviços no exterior, tá bom? Então, prestação de serviços no exterior continua assim sendo pago o nosso FGTS, tá? Vamos para mais uma questãozinha de FGTS? Agora essa questão aqui é sobre saque do FGTS, tá bom, pessoal? Algo bem comum, questão aí sobre saque de FGTS, bem comum cair questões sobre isso, tá? Ela diz assim, ó: Alexandre foi contratado como atendente de telemarketing pela empresa XL em setembro de 2020 por meio de um contrato de trabalho temporário. Em janeiro de 2021, o contrato chegou ao fim, tendo sido o trabalhador dispensado, conforme a legislação pertinente. Assinale a alternativa correta no que concerne o direito ao direito de Alexandre ao saque dos depósitos de FGTS. TA. Alexandre tem direito a sacar os depósitos de sua conta vinculada em razão da extinção normal do contrato temporário. Item B. Alexandre não tem direito a sacar os depósitos de sua conta vinculada por ser trabalhador temporário. Item C. Alexandre tem direito a sacar até 50% dos depósitos de sua conta vinculada, dada a sua dispensa em razão da extinção normal do contrato a termo. Item D. Alexandre tem direito a sacar os depósitos de sua conta vinculada por ter sido dispensado sem justa causa. E aí, pessoal, vamos lá? Qual o item que vocês acham corretos? Tchan, 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 tchan. Pause aí. E você despausou, obviamente, para saber a resposta, né? E a resposta correta, mais uma vez, é o item A, pessoal. Alexandre tem direito a sacar os depósitos de sua conta vinculada em razão da extinção normal do contrato temporário. Pessoal, quando a gente está falando de saque de FGTS, a gente tem muitas hipóteses, tá? E aí, qual a minha recomendação? Pegue a lei do FGTS, abra no artigo e confira se aquela hipótese é ou não uma hipótese de FGTS está prevista na legislação, tá bom? Eu sempre digo isso, a prova é consultada, pessoal. Se a prova é consultada, utilize a consulta a seu favor. Não deixe marcar a questão porque você tem certeza, ou porque você acha, ou porque não sei o que. Confira tudo, porque você não vai errar. Existem muitas questões que acabam sendo letra de lei. E aí, se você conferir, você consegue ter essa certeza, tá? Então, gabarito da questão de número 2, item A, e aí mostrando aqui para vocês, né, o artigo 20, tá, da lei do FGTS, que fala, né, sobre as hipóteses de movimentação da conta, ó. Mas assim, a conta vinculada do trabalhador do FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. E aí eu trouxe aqui para vocês, nesse slide, algumas situações, ó. Despedida sem justa causa, inclusive a indireta, tá, de culpa recíproca e de força maior. A extinção do contrato de trabalho prevista no artigo 584-A da CLT. Esse artigo, gente, fala do acordo, tá? Entre empregado e empregador, tá bom? Então, se cair na sua prova falando que houve um acordo, né? Para a pessoa poder sair da empresa e tal, ela pode sim movimentar o seu FGTS, tá? Extinção total da empresa, fechamento dos seus estabelecimentos, filiais, tá? Então, se a empresa fechar também, a pessoa, o trabalhador, né, pode sacar o FGTS. Aposentadoria concedida pela Previdência Social, falecimento do trabalhador, tá? Pagamento de parte de parcelas decorrentes de financiamento habitacional, né? Pagamento total parcial para aquisição de moradia própria, tá? Então, você pode utilizar o seu FGTS para compra de moradia própria. Quando o trabalhador permanecer 3 anos ininterruptos fora do regime de FGTS, né? Vamos supor aí que você ganhou aí na loteria, né? Teve a sorte grande, ganhou aí na Bet, sei lá, não pode no Tigrinho, não pode não, hein? Não pode não. E aí passou 3 anos fora do regime de FGTS, você pode fazer a movimentação
tá bom? Extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários, tá? Regido pela Lei 6.019, que é justamente o inciso que caracteriza, né, que fundamenta a resposta da nossa questão. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna, tá? Neoplasia maligna, gente, nada mais é do que câncer, tá bom? Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do HIV, tá? Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal em razão de doença grave, nos termos de regulamento, tá? E aí, no próximo slide, eu trouxe para vocês algumas doenças que são consideradas doenças graves, tá? Quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos, tá? Idade igual ou superior a 70 anos, pode sacar, tá? Então, lembrem, se a pessoa for aposentada pela Previdência Social, ela pode sacar. Se ela tiver 70 anos ou mais, também pode sacar, tá? Não confundir aí que são duas coisas diferentes. A aposentadoria a gente pode conseguir com menos de 70 anos, né? Mas pode ser que uma pessoa com menos de 70 anos saque o FGTS, né? Obviamente, desde que se encaixe em alguma das outras possibilidades. Necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural. Então, por exemplo, galera lá do Rio Grande do Sul, caso recente, né? Foi decretado estado de calamidade pública e tudo mais. Então, abre-se aí essa hipótese, né? Para a movimentação do FGTS. Quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou prótese para a promoção de acessibilidade e inclusão social, tá? Então, a pessoa está com deficiência e aí precisa adquirir uma prótese ou uma órtese, né? Para poder promover essa acessibilidade, para ele poder voltar a andar, a usar as mãos, enfim, pode também, né, ter a movimentação do FGTS, lembrando, né, precisa da prescrição, né, prescrição médica, né? E anualmente, né, no mês do aniversário do trabalhador, caso, né, ele seja optante do saque aniversário, tá? Pessoal, trouxe alguns dos exemplos, tá? Alguns dos incisos do artigo 20 que falam, né, sobre o saque do FGTS, tá? E aí, ó, nem tinha visto, ó, mas eu até coloquei aqui, ó, na aposentadoria concedida pela Previdência, né? Mulheres, né, 60 anos de idade e 30 anos de contribuição, homens 65 anos de idade e 35 anos de contribuição, tá? Então, perceba, se a questão falar que a pessoa tem 65 anos, pode ser que ela possa sim sacar o FGTS, desde que ela seja aposentada, né, pela Previdência Social. E aí, aqui para vocês. Não foi nesse. Deixa eu passar logo aqui. Opa, vocês não estão vendo, não estão vendo, não estão vendo, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo a resposta, ninguém tá vendo a resposta. Mas eu trouxe aqui, como eu tinha mostrado logo para vocês, as doenças graves, né? Então, algumas doenças graves aqui, ó, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, doença de Parkinson, hanseníase, AIDS, HIV, né, tuberculose, câncer, tá? Estágio terminal, o transtorno do espectro autista, né, grau severo nível 3 também é permitido quando o dependente do trabalhador estiver acometido, tá, pela enfermidade, tá? Ó, microcefalia também é permitido quando o dependente do trabalhador, a criança ou adolescente, né, estiver acometido pela enfermidade. Então, algumas informações relacionadas a essas doenças graves, né, que são interessantes, tá? E aí vamos voltando aqui. Quando eu for falar a questão, vocês finjam que vocês nem viram a resposta, tá? Então vamos para a terceira questão, tá bom? A terceira questão diz assim: os irmãos Pedro e Júlio foram contratados como empregados pela Sociedade Empresária Arco Doce S.A. e lá permaneceram por 2 anos. Como foram aprovados em diferentes concursos públicos da administração direta, eles pediram demissão e agora, com a possibilidade concedida pelo governo, dirigiram-se à Caixa Econômica Federal para sacar o FGTS. Na agência da Caixa Econômica Federal, foram informados que só havia o depósito de FGTS de 1 ano, motivo porque procuraram o contador da Arco Doce para uma explicação. O contador informou que não havia o depósito porque, no último ano, o Pedro afastara-se para prestar serviço militar obrigatório e Júlio afastara-se
pelo INSS, recebendo auxílio doença comum. Diante desses fatos, confirmados pelos ex-empregados, o contador ponderou que não havia obrigação da empresa depositar o FGTS durante um ano para ambos. Sobre a questão retratada e de acordo com a legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. Tem A. A sociedade empresária tem razão na justificativa de Júlio César, mas está errada em relação a Pedro. Item B. A sociedade empresária está errada em relação a ambos os empregados. Item C. No que tange a Pedro, a sociedade empresária está certa, mas no tocante a Júlio César, não tem razão. E item D, a pessoa jurídica está correta em relação a Pedro e a Júlio César. E aí, pessoal, qual item vocês acham que é o correto? E a resposta correta é... item A, né? Acho que vocês já tinham visto, né, naquela hora que eu passei para poder mostrar as doenças graves, mas a resposta correta é item A. A sociedade empresária tem razão na justificativa de Júlio César, mas está errada em relação a Pedro. Lembrando, Pedro ele se afastou para prestar serviço militar obrigatório e Júlio César se afastou pelo INSS recebendo auxílio doença comum, tá? E aí vamos visualizar aqui o artigo, ó. Diz assim, para os fins previstos nesta lei, tá? Todos os empregados ficam obrigados a depositar até o 20º dia de cada mês, em conta vinculada à importância correspondente a 8%, que eu tinha comentado com vocês, da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas, tal, toda a remuneração, né? E aí diz assim, ó, o parágrafo 5º. O depósito de que trata o caput desse artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar e licença por acidente de trabalho. Então, o Pedro se afastou por serviço militar obrigatório, assim como traz aqui o parágrafo 5º. Então, ele deveria ter recebido o seu FGTS. Já o seu irmão Júlio César se afastou recebendo auxílio doença comum, certo? Então, não tem por que continuar depositando o FGTS, tá? Só é obrigatório se for licença por acidente de trabalho, tá? E é aquilo que eu comentei com vocês, né? Parágrafo 7º. Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput desse artigo reduzida para 2%, né? E também lembre-se que os trabalhadores domésticos recebem sim FGTS, tá? É depositado para eles 8% a título de FGTS, assim como todos os outros trabalhadores, exceto os do contrato de aprendizagem, terão 2%, mais 3,2% referente à multa compensatória, tá? Tá bom? Então, não é 11,2% de FGTS, não. É 8% de FGTS mais 3,2% referente à multa compensatória, tá certo? Quarta questão. É a hipótese de movimentação de FGTS de acordo com a lei respectiva. E aí? Pausa aí e me diga qual é o item correto. Eu espero que você tenha pausado e que você tenha marcado o item B de bola, né? Vimos, né, agora há pouco, lá no artigo 20 da lei do FGTS, aqui o item B é igualzinho, igual, como já diria o Matuto, exatamente o que está escrito lá no artigo 20, tá? No inciso 2, tá certo? No inciso 2, beleza? É idêntico, tá bom, pessoal? Idêntico, tá? Então, copiado e colado. E aí eu coloquei uma atenção aqui, ó, a suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 180 dias, comprovada a declaração do sindicato representativo da categoria profissional. Gente, cuidado, tá? Ó, suspensão do trabalhador avulso por período igual ou superior a 90 dias, tá? 90 dias, beleza? A questão, o item trouxe 180, então está errado. O artigo 20, inciso 10, fala 90 dias, tá? 90 dias, beleza? E aí aqui algumas das doenças, né? Como eu comentei com vocês. Vamos agora para a quinta questão. Saímos da parte de FGTS e vamos para a parte da proteção ao trabalho da mulher, tá?
Começa assim, proteção ao trabalho da mulher, mas a primeira questão nem é necessariamente sobre a mulher, né? Mas tem mais do que a ver com o nosso conteúdo. Jefferson, empregado da Sociedade Empresária Editora Século XIX, resolve adotar sozinho uma criança de 5 anos de idade. Diante da hipótese, de acordo com a legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, qual item vocês acham correto? Me digam aí. O item correto nessa questão é o item C, pessoal. Jefferson terá direito à licença maternidade, pois este direito aplica-se à pessoa que adotar, independente do gênero. Gente, coloca essa questão para vocês lembrarem que independente do gênero da pessoa, tá? Quem adota tem direito sim à licença maternidade, tá? Sem nenhum problema, beleza? Se vai ser o homem, se vai ser a mulher, se vai ser, enfim, independente do gênero, tá? Vai sim ter, tá? A licença maternidade. E aí, os outros itens, né? Ó, o item D, ó. Terá direito à licença maternidade de 60 dias? Não, né, gente? Licença maternidade é de 120 dias, tá? O B, receberá salário maternidade, mas não terá direito à licença maternidade. Não, né, pessoal? Aplica-se apenas às mulheres? Claro que não, tá? Independente do gênero. Não terá direito à licença maternidade por falta de dispositivo legal. Errado, tá, gente? Tem um dispositivo legal que fala exatamente sobre isso aqui, ó. 392C. Aplica-se no que couber o disposto no artigo 392A e 392B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial. Empregado, homem, para fins de adoção, tá? Então, aplica-se sim, tá? E aí, o 392 fala, né, dos 120 dias de estabilidade, tá? Diz também que a empregada pode, né, se ausentar, sair, né, afastar-se de suas atividades a 28 dias antes do parto, tá? Também, lembrando, tá? Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados, tá bom? Tá certo? E claro, né, gente? Lembrem, se a pessoa está trabalhando em um ambiente insalubre ou a sua função ali é incompatível com a gravidez, é uma gravidez de risco, enfim, tem todo um cuidado com isso. Então, é garantida a empregada durante a gravidez sem prejuízo dos seus salários e demais direitos. Transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada de função anteriormente exercida logo após o retorno ao trabalho. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares. Tá? Então, só exemplos aqui do artigo 392 que falam, né, sobre lá da licença maternidade. Tá? O 392A diz assim, ó. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade nos termos do artigo 392. Então, se você adotar, você vai ter as licenças maternidade como se você estivesse gestando e parisse uma criança, tá? A licença maternidade só será concedida mediante a apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou à guardiã. E o parágrafo 5º, a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiões, empregado ou empregada, tá bom, pessoal? Então, se é uma adoção conjunta, tá? Vai ter licença maternidade apenas a um desses adotantes ou guardiões, beleza? Seja empregado, seja empregada, tá certo? Beleza, tranquilo. Caso aqui, por exemplo, de uma união homoafetiva, tá? A gente pode, sem sombra de dúvidas, aplicar esse parágrafo 5º, beleza? O 392B, em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono, tá certo? Então, questão bem tranquila para a gente poder lembrar e identificar que homens podem sim receber licença maternidade, tá? Sem nenhum problema, beleza? Mais uma questãozinha aqui, ó, sobre licença maternidade. Vamos lá. Em regra, a licença maternidade da empregada gestante é de 120 dias. Essa licença pode ter início entre o 20º dia antes do parto e
a ocorrência desse. E aí, pessoal? Correto, incorreto? Vão anotando aí o que é que vocês acham, tá? Inciso 2, assertiva 2, né? É garantido pela Lei 14.151 de 2021 que a empregada gestante, antes da licença maternidade prevista na CLT, esteja afastada do trabalho presencial. E aí, correto, incorreto, não sabe? Vamos ver. Assertiva 3. Para as empresas que fazem adesão ao programa Empresa Cidadã do governo federal, existe a possibilidade de ampliar em 30 dias a licença maternidade. Sendo assim, a mulher tem direito a cerca de 5 meses de afastamento e auxílio maternidade. E assertiva 4. As mulheres que fizeram a adoção de uma criança terão direito a uma licença maternidade conforme a idade da criança. Até 1 ano, 90 dias de benefício. 1 ano 1 a 4 anos, 60 dias de benefício. E 4 a 8 anos, 30 dias de benefício. Assertiva 5. A mulher que sofreu um aborto não criminoso com mais de 23 semanas ou feto natimorto terá direito a no mínimo 120 dias de licença maternidade. E aí, qual item que você acha correto? A, B, C, D ou E? E a resposta correta é o item... Item E, pessoal. Assertivas 1, 2 e 5 são as assertivas verdadeiras, tá? Vamos visualizar aqui as fundamentações, ó. O artigo 392, parágrafo 1º da CLT, fala justamente isso, né? Da questão, mediante o atestado médico, ela pode sim se afastar das suas atividades até 28 dias antes do parto, tá certo? Inciso 2, o artigo da lei fala justamente isso, tá? Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente de coronavírus, a empregada gestante que ainda não tenha sido totalmente imunizada contra o referido agente infeccioso, de acordo com os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e pelo Plano Nacional de Imunizações, deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, né? E aí, uma legislação feita, né, protegendo, resguardando os direitos das mulheres gestantes aí em decorrência da pandemia do coronavírus, tá? Assertiva 3. É instituído ao programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar por 60 dias a duração. 60, pessoal. Aqui fala por 30 dias, tá? Então, está errado. São 60 dias. O inciso 4, gente, ele traz pra gente a questão de progressão. Ah, se o filho é menor de tantos anos, você vai ter mais dias. Não existe, tá? Não existe qualquer distinção. Os parágrafos do artigo 392A da CLT que trazem essa suposta, tá, proporcionalidade não existem, beleza? Não existe qualquer tipo de proporcionalidade, tá? Não existe qualquer tipo de proporcionalidade, independente da idade, beleza? E o inciso 5, né, trouxe aqui um esqueminha, né, para você se ligar. Após as 23 semanas, se foi parto, né, nasceu vivo, como a gente fala, vai ser parto. Se nasceu morto, né, vai ser parto também, tá? Então, após as 23 semanas, evento parto, tá bom? Dispara os 5 meses da estabilidade que a gente aprende, né, lá quando a gente está falando da estabilidade da gestante, tá? Então, após as 23 semanas, mais ou menos ali o 6º mês, equivale a parto. Nasceu vivo, parto. Nasceu morto, parto também, tá certo? Antes das 23 semanas, pode ser parto ou aborto não criminoso. Se nasceu vivo, vai ser parto. Se nasceu morto, vai ser aborto não criminoso, tá? Gente, tô colocando nasceu morto, obviamente a pessoa não tem como nascer morta, tá? Beleza? É só pra gente facilitar a nossa aprendizagem, tá? Então, após as 23 semanas, vai ser tudo evento parto. Se for antes das 23 semanas, é parto ou aborto não criminoso, tá? Se for parto, dispara o reloginho. Se for aborto não criminoso, aí é só 2 semanas, tá bom? De descanso, tá? Infelizmente, só 2 semanas de descanso no caso de aborto não criminoso, tá? E aí, vamos para a 7ª questão. 7ª questão diz assim: Maria,
Empregada de uma panificadora adotou uma criança em idade de alfabetização. Quando da adoção, esteve a informação de que faria jus à licença maternidade. Daí, decorrente essa conversa com o seu empregador, Maria foi informada que não desfrutava do mencionado benefício. Na dúvida, a empregada requeriu a licença maternidade junto ao INSS. Diante do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. E aí, meu povo, qual a alternativa que vocês marcariam? E aí, pessoal? Nesse caso, o que é que vocês acham? A Maria, ela foi empregada da panificadora e adotou a criança e tal, no período ali de alfabetização. E aí foi informada que ela não desfrutou do benefício e tudo mais. Vamos lá. A resposta correta é o item C de casa, pessoal. É óbvio, né? Maria tem direito sim à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, independente da idade da criança adotada, tá? Mais uma vez, trazendo aqui uma questão para vocês que fala um pouco, né? Quer trazer essa questão da proporcionalidade, mas isso não existe, tá? Não existe qualquer tipo de proporcionalidade, beleza? Então, trouxe até aqui, ó, o artigo 392A da CLT, né? Que vinha com essa proporcionalidade, mas tudo revogado, tá? 120 dias, beleza? Independente da idade da criança. E aí, pra gente finalizar, questãozinha muito legal. Vênus encerrou seu período de licença maternidade e deverá retornar ao trabalho na metalúrgica Ferro e Fogo, onde prestava serviços em área de contagem de material, local considerado insalubre em grau mínimo. Vênus encontra-se em período de lactação e, nessa situação, ao retornar ao trabalho, conforme previsão na CLT, o seu empregador vai fazer o que com ela quando ela retornar ao trabalho? E aí, qual item você marcaria? A resposta correta, gente, dessa questão é o item B de bola, tá? Deverá afastá-la do local insalubre até o final da lactação, mas a empregada continuará recebendo o adicional de insalubridade em grau mínimo que percebia antes do afastamento. E aí, pessoal, lembrem-se, tá? Vou mostrar aqui logo para vocês o artigo que, sem prejuízo da remuneração, tá? Ou seja, sem retirar qualquer valor, sem retirar o adicional, sem retirar nada. Se a gestante ou a lactante trabalhar em local insalubre, seja em grau máximo, seja em grau médio, seja em grau mínimo, independente do grau, certo? Ela deverá ser afastada dessas atividades, tá? Então, o inciso 1 diz assim, ó. Vou ler aqui o artigo, né? Ó, sem prejuízo da sua remuneração, neste incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. 2. Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo durante a gestação. 3. Atividades consideradas insalubres em qualquer grau durante a lactação. Então percebam, independente se está na gestação ou se está na lactação, se o nível de insalubridade, né, é no grau máximo, médio ou mínimo, ela deve ser afastada. E perceba, antes tinha uma exigência, tá, de um atestado médico de saúde emitido por um médico de confiança, não sei o que. Não precisa mais disso, pessoal. Não precisa mais disso, tá? E ela deve ser afastada independente do grau de insalubridade. Pessoal, ela deve ser afastada da atividade e realocada em outra atividade. Mas vamos supor que ela trabalha no hospital, tá? E aí não dá para realocá-la, colocá-la no setor administrativo, não tem como. A gravidez dela será considerada uma gravidez de risco. E aí ela vai ser afastada durante todo o período da gravidez, ela vai receber o seu salário maternidade, tá? Durante todo o período da gravidez. E o parágrafo 2º aqui, ó, cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação observada o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. E é aquilo que a gente comentou nas aulas, né? Que na prática
existe uma certa compensação. Muitas vezes não vai ser o INSS que vai te pagar diretamente, mas sim o teu empregador vai te pagar e aí ele desconta e aí ele faz essa compensação junto ao INSS, tá bom? Exceto ali quando for no caso de empregado doméstico, né, que o seu empregador, né, é uma pessoa física, aí de fato é algo mais, não tem tanta essa compensação e tudo mais, tá? E aí, assim, por fim, a gente encerra, tá bom? Essa parte do FGTS e da proteção ao trabalho da mulher. Você que está assistindo a gravação dessa parte, não deixe de fazer a sua inscrição, confirmando a sua presença aqui no QR Code. Vou deixar o link também na descrição, tá? E agradeço demais a sua presença. Uma ótima prova, conte comigo e qualquer dúvida nós estamos à disposição, tá bom? Um forte abraço e até mais.